Olá, olá para você que acompanha o Vozes do Transporte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. E aí, Dani, pronta para mais uma toda de verde? Aí toda verde, para dar sorte. É isso aí. E nosso papo com uma mulher, aliás, tá legal, hein? Cada vez legal. mais mulheres Cada vindo, vez gente. mais mulheres e mulheres empoderadas, que manjam muito do transporte. Isso mesmo, tem muita história para contar. E olha, a nossa convidada nasceu nesse setor e com 14 anos, ela vai contar a história direitinho, mas ela já estava no meio. Já estava lá administrando tudo. Seja muito bem-vinda, Gislaine Zorzin, que é diretora administrativa da Zorzin Logística, que é transportadora da família, é isso mesmo? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Fiquei muito feliz em receber esse convite. É muito importante a gente ter essa oportunidade de falar sobre esse setor que impulsiona, né, o país. Uhum. E a gente, quanto mais oportunidade a gente tiver na mídia de expor o nosso lado também, é verdade. Fica mais importante e é melhor para todo mundo, porque é um setor que não pode parar. Não pode parar, que mudou bastante. Exatamente, mudou muita coisa. E que a gente precisa realmente falar mesmo. Por isso que a gente fez o Vozes do Transporte, né? Pra gente poder falar dessas mudanças, enfim. Perfeito. Gislaine, posso chamar de Gi? Gi, por favor. Já tá tudo íntimo. Por favor. A gente gosta disso. Gostamos disso. Queria que você falasse um pouquinho da empresa, porque realmente, como a Andrea iniciou, é uma empresa familiar. Seu pai era caminhoneiro, né? Assim, isso. Quem era nunca deixa de ser, Nunca mas deixa enfim, era caminhoneiro mesmo. Então, assim, começou a empresa, você e seu irmão muito jovens lá. Conta um pouquinho, resumidamente, aí como foi essa trajetória da empresa. Tá, então na década de 70, né, o pai do meu pai tinha um caminhão com uns primos e eles faziam transporte de material de construção. Meu avô morreu muito cedo, meu pai veio para São Paulo, nós morávamos em Americana, e ele veio para São Paulo para poder vender o caminhão e voltar para Americana. Chegando aqui, São Paulo estava acontecendo, tinha muito transporte de material de construção, e ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro e falou para minha mãe, vamos ficar 1 ano, e aí eu junto um dinheirinho e a gente volta para Americana. Tá? Isso daí foi acho que em 73, 74. Não, um pouquinho mais, 77 acho que foi, porque eu já era nascida. E aí eles estão até hoje. Minha mãe tá aguardando acabar esse ano ainda. Estão juntando dinheiro até hoje. Estão juntando dinheiro até hoje. Pra voltar pra Americana. E aí, meu pai construiu, na verdade, né, a Zorzin. Construiu assim, começou com um caminhão, chegou a ter bastante caminhão. Na época que ele começou, ele não transportava só químico, não tinha essa... Não tinha esse transporte. Segmentação não tinha segmentação, exatamente. Era de tudo um pouco. Era de tudo um pouco. E você não tinha licença, não tinha quase obrigação nenhuma, não tinha regra nenhuma. Então, o que viesse, transportava. E com 14 anos, eu comecei a trabalhar na Zorzin com eles, né? Eu fazia conhecimento na máquina de escrever, passei por todos os departamentos. Fazia os pagamentos dos funcionários, então... Naquela época a gente recebia uma lista da contabilidade, assim, e eu datilografava os envelopes de pagamento e depois colocava o dinheiro dentro. Olha como que as coisas eram, né? Não fazia... Era muito diferente. E aí a gente saía distribuindo os olerites lá. Meu pai, né, distribuía os envelopinhos cheios de alegria lá, de dinheiro. E ali eu falo que eu não tive... Não é que eu não tive intenção de fazer outra coisa. Eu acho que eu sempre me vi ali, porque quando eu nasci, eu já nasci praticamente dentro do caminhão. Então, para mim, era natural que eu seguisse os passos do meu pai. Você falou que até brincava, né? Sim. Meu irmão, na carroceria da carreta, a gente empinava pipa, jogava bola. Era um ambiente muito conhecido, né? A gente passava muito tempo dentro da transportadora com meu pai. Então... Assim, eu acho que vem daí esse respeito que a gente tem pelos motoristas, porque eu falo, eu só estudei, eu só sou o que eu sou hoje por causa do meu pai, que foi um motorista de caminhão, que é, como você disse, até hoje, e por causa de todos os motoristas que já passaram e que trabalham hoje na Zorzin, que ajudam a gente. Então, eu acho que é uma categoria que merece um respeito, assim... que não existe hoje e que a gente precisa retomar. Exato. E como que você justamente vê essa situação, né? Que recentemente a gente até recebeu uma notícia
de uma entidade, eu não lembro qual, então por isso que eu não vou falar, não é por nada, que não tem caminhoneiro no Brasil. Já a gente vai ter que talvez até importar mão de essa obra. notícia foi bem impactante, Foi né? impactante. E ao tempo que a gente vê também os países da Europa, que são países de primeiro mundo, que têm infraestrutura, que o Brasil, eu sei que tem uma série de coisas que não favorecem, né, o motorista de querer continuar ou perpetuar isso na família, mas eles também estão com essa dificuldade. Sim. A que você acredita tudo isso? E se o que a Zorzin faz para trazer esse diferencial, para fazer com que, olha, motorista, é legal, é uma profissão que vale a pena, o que vocês estão fazendo? A falta de motorista é um problema global mesmo. Exato. E assim, eu acho que é um problema, um dos maiores problemas do mundo hoje, porque o que impulsiona tudo é o transporte. Não tem como. É o transporte rodoviário. Em qualquer continente, o transporte rodoviário que impulsiona. E eu acho que a gente não está dando a devida atenção para isso. Porque eu acredito que a gente precisaria resgatar a vontade das pessoas quererem seguir essa profissão. Só que eu acho que aí, pelo que eu falei no início, pela falta de reconhecimento que essa categoria tem, hoje você tem uma facilidade, você tem tecnologia, você tem uma viagem de avião, é muito fácil. Antigamente o motorista ele queria ser caminhoneiro para conhecer o Brasil, para desbravar outros lugares, Hoje em dia não existe mais esse sonho. Para ter uma liberdade, Para ter uma liberdade. É o grande lema, né? Vou dormir na estrada, vou fazer minha própria comida ali. Vou trabalhar, é uma romantização, né? Exato. E era assim mesmo, porque não existia essa violência que a gente tem hoje, essa insegurança. As cobranças. Excessivas, às vezes. Exato. Né? Então, se você for pensar bem, hoje em dia, para você convencer uma pessoa a ser motorista, é só se essa pessoa tivesse sonho mesmo, e está cada vez mais difícil. Por quê? Porque hoje em dia, aquele caminhoneiro que era o meu pai lá atrás, que ele não tinha uniforme, que ele se vestia como ele queria. Hoje a gente ainda vê aí caminhoneiro, né? Sim, se você assistir os programas, eles desce de bermuda, chinelo. Mas assim, para as empresas hoje que são segmentadas, especializadas, você tem ali os EPIs que você precisa usar, você precisa seguir, você precisa estar de uniforme, você precisa ter treinamento. Você entra dentro do caminhão, você já vai ter uma câmera te filmando. Quem quer isso? Sim. É difícil, se você for você pensar. Tem que entrar ali já sabendo que você tem que fazer média. Tem que fazer média, você está sendo avaliado o tempo inteiro, isso. É complicado. Tem um computador de bordo olhando as freadas que você deu. Se você quer dizer, então você é um Big Brother dentro do seu caminhão ali. E que não é 24 horas, obviamente, porque tem o respeito ali à privacidade do motorista. Quando desliga a chave, a câmera desliga também, mas isso daí também não quer dizer nada, né? Sim. E aí, hoje em dia, você vê com tanta facilidade, depois que a gente teve, acho que a abertura do comércio, né? Lá atrás, na época do Collor, foi, né? Isso. Sim. A gente começou a receber tanta coisa, tanta facilidade e tanto conforto que a gente pôde ter que não tinha antes, que hoje em dia quem quer dormir num posto de gasolina dentro de um caminhão? Claro. Não que os caminhões são hoje super confortáveis, Ao contrário daquela época, ao contrário né? daquela a gente tem de contrapartida positiva hoje é a tecnologia. Sim, dos caminhões, tecnologia, né? Conforto. Caminhão hoje em dia é automático. Né? Imagina, quando o meu avô começou, meu pai ali tinha 2 câmbios. Não era outra realidade. Apesar de muito mais sofrida, eu acho, do que hoje, mas era muito mais livre. Então, eles tinham uma autonomia, assim, que hoje o motorista de caminhão não tem. Não tem mais. Não tem essa autonomia. E você enxerga essa possibilidade mesmo de ter esse movimento de motoristas estrangeiros trabalharem aqui no Brasil? Você até contou que você já fez viagens, você teve a oportunidade de conhecer as estradas, a estrutura de transporte em outros países, né? Aí aqui no Brasil, no comparativo, você tem acho que 2 motoristas também, mas que também não é o caso, né? Que você importou, eles já estavam no Brasil. Aí queria que a sua visão mesmo, até por você já ter viajado para culturas diferentes de transporte, como que você enxerga? Você acha que é possível um motorista, não sei, da Europa, dos Estados Unidos, conseguir se adaptar
Ah, é difícil, hein? Essa A nossa realidade. Porque eu acho que o contrário talvez role, né? Eles O contrário, eu acho que é super, super factível. Qual Agora, é a sua opinião, assim, dessa visão não, sua? a gente, assim, ó, as nossas estradas aqui de São Paulo são muito boas. Mas elas são muito boas e elas são uma estrada comum na Europa, por exemplo. Então, assim, você anda em qualquer estrada na Europa, mesmo que seja vicinal e tudo, você tem buraco, você tem sinalização, você tem um asfalto bom, você tem um super conforto ali, você sabe que você não vai estragar seu carro, seu caminhão e tal. Aqui em São Paulo, a gente tem essa estrutura super boa. Agora, E super cara. super cara e Isso super que é o boa. problema. Isso. É boa, mas muito cara. Mas saiu daqui, Aí o Brasil começa. aí o Brasil tipo de Brasil. É um segundo tipo de Brasil. E aí a gente está falando de infraestrutura, de atendimento, de segurança. Principal, eu sempre toco nessa parte de segurança, porque eu acho que é o que mais pega hoje em dia. A gente vê hoje motorista para dormir no posto, quando ele acorda não tem mais a roda no caminhão. Então é complicado isso. Estão roubando muito a roda de caminhão. Estão roubando tudo. No lugar ermo, eu vi uma história. Eu vi. Ele filmou, que eu acho que era um bitrem. Isso, que roubou todas as rodas. Nossa, gente, imagina o custo, né? É o preço de um caminhão, gente, o preço de um carro. Porque se você Cada for... pneu é o quê? 2.000, 2.500, depende do aí pneu. você vai ter que contar as rodas. Você vai contar os eixos, lá as rodas, e eles são duplos. É muito dinheiro, gente. Deve comprar um carro. Dá. Você vai gastar às vezes 100 mil em pneu, deles, né? Não é só fora a roda. No vídeo mostra que era um autônomo, era dele, ele tinha conquistado, gente. Então assim, não é fácil. Tem a questão de segurança. Não é pra amador. Não é pra amador. Motorista de caminhão no Brasil, e assim, né? são coisas que você não tem controle. Que nem o rapaz aí que era autônomo, né? Você imagina quando que ele vai conseguir fazer frete para repor esse prejuízo? Não vai repor. Se ele já não tem muito lucro diariamente por todos os custos que ele não computa às vezes, né? Isso. Lembrei a história. Ele estava indo na borracharia trocar um dos pneus e ele deixou num lugar ermo, assim. O bitrem, assim, meio no meio de uma mata, assim, mas no lugar. Aí quando ele voltou, roubaram todos os novos. Meu Deus, ainda selecionaram. Só um eixo lá. Nossa, isso é surreal, né? Que tava, era meia vida ou alguma coisa. Era aí nem levaram. Não levaram. Assim, então, ou seja, era um sandário na cara. Sim. Foi uma coisa horrível. E isso acontece. Eu já tive casos de motorista dormir em posto e quando vai trabalhar de manhã o caminhão não liga, roubaram a bateria. Então assim, de roubar são coisas não assim. Não é nem só amador para o motorista, porque o transportador também, né? Sim, vocês qualquer um que tá na estrada. Para violência não existe essa distinção, né? Vou roubar o autônomo ou vou roubar a empresa de transporte. Sim. Eu acho que tá parado ali, você tá sujeito a essas coisas. E quanto mais longe dos grandes centros você vai ficando, mais suscetível a esses perigos você fica. O seu transporte é a longa distância? Eu faço nacional também. Nacional também. Diz que a Dutra, né, é uma das... Eu vi uma estatística, é estatístico, tá, gente? É Polícia Rodoviária Federal, que em 2024 a rodovia que mais sofreu aí com essa questão foi a Dutra. Agora, eu não sei se foi toda a extensão, se eles fizeram um mapeamento, se é mais São Paulo, acho que é São Paulo, pelo volume, né? Que é mas, na verdade, acho que esse trecho mesmo, São Paulo-Rio... Rio é um corredor bem perigoso. Bem perigoso. Não, e eu fico imaginando que o seu transporte, que é produto perigoso, né? É produto perigoso. É químico também, às vezes, perigoso. A dificuldade para encontrar um motorista é maior ainda, né? Sim. Porque é um motorista que realmente tem que ter cursos, especializado, tem que ser treinado, ele não pode ser um motorista que, hoje eu quero ser motorista. Ele tem que ser um motorista treinado, ele é um outro tipo de motorista. E é um motorista que tem muito mais exigência em cima dele. Com certeza, com tudo. Então deve ser a sua dificuldade para encontrar esse motorista, deve ser eu acho que grande. Realmente, Dani, isso daí é um problema que eu acho vocês como meio de comunicação, né? É muito bom tocar sempre nesse assunto, porque isso precisa ser visto. Então, eu não sei se começar da base, de mostrar a importância desse setor para as crianças, já para começar a fomentar na cabecinha ali uma vontade de você fazer diferença, porque o transporte é um serviço social. Ele não é uma empresa normal. Sim. É um serviço social, porque você vê tudo
tudo. A gente tá com a caneca e a água que tá aqui é por causa de um caminhão. Ainda mais no Brasil, né? Que é quase 70. Sim. Acho que a gente já passou dos 70, né? Por cento de tudo que o Brasil movimenta chega E não de vai caminhão. acabar, E a gente Andréia, não tem infraestrutura para falar, vai no trem. Não tem. Por mais, não tem. Por mais ferrovias, por mais transporte fluvial ou marítimo que a gente tenha, a última ponta sempre vai ser um caminhão. Sempre vai ser um caminhão. E sempre vai precisar de um motorista. E não é só aqui. É aqui, na Europa, por mais que outros países não seja essa proporção igual ao Brasil, né? Que é 60%, mas precisa. Precisa. Não importa tem qual como. É a porcentagem, mas precisa. Né? E assim, se o Elon Musk resolver fazer um caminhão autônomo, totalmente autônomo, blindado... Ele não vai andar. No Brasil aqui não tem estrada. Então, mas vamos supor que ele faça. Mas você vai precisar ter um operador para dirigir esse caminhão à distância. Exatamente. Então, assim, o treinamento não vai acabar. Que o motorista vai estar. Só muda o lugar e o grau de especialização que a gente vai precisar exigir dessa pessoa. Isso já acontece, porque esses caminhões novos agora, eles precisam de um curso. Um motorista mais antigo que pega um caminhão desses novos aí, ele não sabe nem ligar. É tudo diferente. Então, não tem nem mais chave, né? Não, e se já começa daí, imagina quando ele pega, apesar de ser super fácil para os outros dirigir, um elétrico, por exemplo, que já muda toda a forma que ele vai conseguir melhorar ali o consumo da bateria. Exato. Quer dizer, exatamente, apesar de ser super confortável e intuitivo às vezes, mas ele também vai precisar passar. Então, assim, é muito... Como que vocês estão fazendo, Gislaine, para captar, reter, né? E mantê-lo? A maior porque o desafio é manter. É reter. É reter, né? A dificuldade começa já a hora que você precisa, que nem a gente fala, a gente tem vaga para mulher, né? Para dirigir também. É difícil você conseguir por causa da especialização que precisa, tem. Mas assim, você não recebe, você percebe cada vez menos o interesse das pessoas. Por vaga de motorista. Por vaga de motorista. E as pessoas que chegam para as vagas, geralmente um carreteiro não quer viajar. E como é que você vai fazer num país desse tamanho? A gente tem viagem que dura um mês. Você vai para Manaus. Eles têm a exigência deles. Olha, eu quero, mas porque eu quero ficar na minha casa. Eu quero voltar para casa todo dia. Então, se for coleta e entrega, que eu faço aqui perto, é um pouco mais fácil. Não que esteja confortável, porque eu acho que para o transporte não tem nenhuma área que está confortável contratar motorista. A sua é mais desafiadora pelo nível de exigência, né? Agora, você acha que, por exemplo, uma solução que eu já escutei muitos empresários falando sobre isso também, seria mais motoristas? Eu digo assim, você faz esteja-estrecho, você esteja-estrecho. São Paulo-Rio, aí do Rio até... É um custo a mais pra vocês, mas não sei. A gente vai chegar lá que o frete não vai parar, né? Então, não vai, esse que é o problema. E assim, você operacionalizar isso, você criar pontos de apoio pelo Brasil para poder fazer essa troca. Sim. E aí você vai ter que contratar pessoas regionais, acho que é uma coisa que dá para fazer. Sim. Difícil. Como emergência, talvez, né? Cara, não é impossível, é caro. E aí, como é que você vai colocar esse custo dentro do frete que a gente não consegue quase às vezes passar o aumento do diesel, que é a matéria-prima do transporte. A gente estava conversando sobre isso, você chegou a trazer assim algumas realidades, tipo hoje o que seria mais ou menos uma média você repassar 13%, e você está conseguindo passar menos da metade? Menos da metade, 5%, 4%. Agora, esse ano aqui, nós vamos conversar de novo depois do meio do ano, que é a minha revisão das tabelas. Agora, em maio, a gente tem o dissídio da classe. A gente estava prevendo entre 4 e 6, mas vai ser maior. Porque aquilo que a gente também conversou, né, por telefone na entrevista que a gente conversou, você fez comigo, a gente tem muito... O que se paga para o motorista hoje, que não é pouco, como a gente estava dizendo, mas... não vale nada? Não atende às necessidades porque o Brasil ficou caro. Porque o Brasil ficou caro, exatamente. Então, assim, uma pessoa que ganhava 20 mil também não está tendo o mesmo poder de compra que ela tinha alguns anos atrás com esse dinheiro.
Com o motorista é a mesma coisa. Então, hoje em dia, você tem, além de tudo isso, você não, o motorista ele vai trabalhar já com a preocupação de que, será que ele está conseguindo colocar um bife no almoço dos filhos da família dele? Eu não sei se tá. Pra gente tá difícil, imagina. Exatamente. Né? Será que tá dando para ele pagar um plano de saúde? A gente tem o plano de saúde, tudo. São CLTs, né? Sim. E você também trabalha com agregado, né? Isso. E como que funciona isso? A gente tá falando de funcionário, né? Empregado, desempregado. Então, essa realidade também vai se aplicar quando você for precisar de um autônomo, por exemplo. Sim. Porque é uma discussão também, né? Porque uma das reclamações deles é a questão do frete. Mas não é que as empresas talvez não estejam querendo, é porque vocês também não estão conseguindo repassar, né? É isso que eu falo, porque eu sou a defensora de que eu acho que motorista tem que ganhar igual médico e policial tem que ganhar igual médico, piloto. Eu acho que tem que ganhar bem pela importância que eles têm. Riscos, né? Porém, é muito fácil ouvir aqui falar isso. Agora, a Zorzinho consegue pagar 20 mil para um motorista? Não consigo. Porque você não consegue nem Você não passar consegue nem frete. Não, jamais. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu tava dizendo para vocês, né? Um motorista de caminhão leve hoje, ele custa para uma empresa, sem hora extra, só o básico ali, com os benefícios, impostos, tudo, em torno de 10 mil reais. É o custo, não chega na mão do meu motorista os 10 mil reais. Mas sai da minha empresa esse valor. Exato. Mas aí se você tem... Porque hoje o Brasil está indo para terceirização. Isso. Que é um outro problema também, né? Outro problema. Outro problema ou solução, né? Eu não sei, porque eu acho que o problema que a gente tem hoje com as leis que aparecem é a insegurança jurídica que a gente vai acumulando conforme você vai trabalhando. Porque, teoricamente, eu posso ter atividade fim, que é o motorista, como autônomo. A lei permite que eu faça isso. Só que quando chegar isso lá na justiça, como é que o juiz vai interpretar isso? Entendi. Principalmente se tratando de a profissão, ela tem um grau de periculosidade, é isso, né? Sim. Tem. E aí é o transporte de produto perigoso que tem mais um adendo. Então, em alguma situação, isso pode impactar também. Sim, com certeza. Se ele é terceiro. Então, existe não, é porque você teria que pagar o risco. Como o CLT recebe a periculosidade... Em terceiro, você também faria o mesmo, você faria um contrato ali prevendo tudo isso, né? Eu nem sei como funcionaria um contrato de motorista terceiro. Complexo, né? É muito complexo. Eu tô aqui para aprender também. Porque o agregado, ele é uma empresa, né? Ele é o TAC lá. Ele é uma empresa... Exato. Embora tenha às vezes 2 caminhões, mas ele é uma empresa, então ele é tratado como uma empresa. Ele tem o... esqueci o nome do documento do agregado lá, que não é a nota fiscal, mas é a nota fiscal dele. É o recibo lá, né? Aquilo ali tudo é um documento fiscal mesmo, que vai para a Receita, que vai para os lugares, recolhe esse imposto e tudo mais. Agora, com um autônomo, é completamente... É outra realidade, né? Esse motorista que vai chegar lá, ele não tem uma empresa aberta, ele não é uma empresa, ele não tem um caminhão, ele vai dirigir o meu caminhão. O seu caminhão. E também tem a questão do vínculo. Você pega um autônomo, geralmente quando você pega para esses serviços terceirizados, não para ele usar o caminhão dele. Você pega um motorista autônomo que vai dirigir o seu caminhão. Não, se fosse essa realidade da terceirização. Da terceirização. Porque o que a gente chama de autônomo agregado hoje, ele chega lá na minha empresa com o caminhão dele. Entendi. Né? Então, ele pega a sua carreta, ele puxa a sua carreta no caminhão dele? É isso? Na verdade, o caminhão é dele. Tá. Às vezes ele vem com conjunto, vem com tudo. Ou um caminhão menor, o que tiver. E como que tá essa questão da terceirização? Porque justamente são os terceiros que têm a frota mais envelhecida. E como você equilibra esse prato também? Porque você não pode pôr a sua carga por ser mega perigosa no caminhão. Você deve ter uma exigência mínima, você tem uma exigência. É 10 anos. 10 anos. No máximo 10 anos pode ter. Então, os nossos agregados lá, que a gente trabalha, eles estão com a gente há muitos anos. Desde a época do meu pai e tinha um que estava com a gente até pouco tempo, desde a época do meu avô. Caramba! Imagina, que conheceu o meu avô. Então as pessoas ficam nessa empresa. Ficam. Isso é legal. E aí, o que meu pai fazia isso, e hoje meu irmão que cuida da frota, o Marcel, né, também faz isso muitas vezes. Então, vamos ver, o caminhão tá muito velho, eu tenho um novo meu aqui, hoje é 2025, tem um 2022. Eu pego, você pega esse meu caminhão e vai me pagando
Entendeu? Como se fosse ele vai pagando... Vai descontando do frete aí. Ele consegue. Pra ele conseguir continuar trabalhando com a gente, isso renovar o patrimônio. Isso é bacana. Mas tem muita empresa que faz, tá? Isso Isso. é bacana. Então, assim, ele é pega, uma ele vende ali, oportunidade, né, de renovação. ele vende aquele bem que ele tinha, o caminhão antigo, Dá dá uma de entrada pra gente e ali a gente faz um bem bolado bem com bolado ele, descontando. que na verdade é o que ele faz, mas eu acho que com a empresa é bem mais seguro. Sim. Quando você conversa com os motoristas, uma das Sim. formas que eles renovam a frota é entre eles. Entre eles, Então ele tem um amigo que tem um caminhão 2 anos mais Mais novo. novo. Isso. Troca, só que é ruim, né? Porque você não sabe como esse cara cuidou do caminhão, Sim. você não sabe se ele fez todas as revisões. A empresa Faz, geralmente sabe? faz tudo isso, Faz. né? Ainda Uma mais de empresa produto séria. químico, né? Tem que fazer. Aí você já tem, isso pra ele é uma vantagem, né? Então, assim, a gente faz e assim, não é uma pessoa que chegou lá hoje, tenho esse caminhão aqui, me dá um seu aí. Não, são essas pessoas que estão com a gente aí, que eles Sim. já têm a gente tem confiança neles e eles em nós como se fosse já até da família, eu vou falar, porque são pessoas que viram a gente crescendo, são pessoas que começaram a trabalhar às vezes como ajudante na Zorzin e hoje tem o seu próprio caminhão, que conseguiu esse caminhão dessa forma, que meu pai que começou a fazer isso e a gente continua. Porque realmente a frota não pode envelhecer para ficar no químico. E como que tá isso também? Eu queria te perguntar. Tá difícil também, né? Como transportadora acompanhar uma frota. Veio um convidado aqui que falou que esse risco já tá chegando nas transportadoras também, né? Porque hoje, quando a gente vê os números da Anfávia, são as transportadoras responsáveis por aqueles números, né? Só que hoje cada vez menos, né? Vão adiando essa renovação, então a frota daqui um tempo pode ficar também envelhecida dentro dos transportadores. O caminhão é muito caro. O caminhão é muito caro. E o que faz o volume de vendas de caminhões no país, caminhão zero, são as pequenas e médias empresas. Sim. A Zorzin tá entre as médias, né? Como que tá essa dinâmica? Então, é uma coisa que a gente tem falado muito. No último ano, a gente só fez locação. Então, que não era cultura de vocês. De jeito nenhum. Não, Vocês é o maior orgulho a de gente ver chegando o bebê, a gente fala, ó os bebezinhos entrando ali, nossa, uma delícia, quando abre aquele portão e entra o caminhão zero ali. Mas isso daí tem acontecido, mas o caminhão zero é de outra pessoa, não é mais meu, é alugado. E então a gente vai ter que mudar também essa estratégia. Quebrar esse paradigma aí de que. Esse apego. Esse apego emocional. É emocional, porque o negócio de uma transportadora é transportar, não é comprar caminhão. Então, realmente, se você for olhar dessa forma, que é a forma certa de uma empresa olhar, você tem que ir onde o seu custo é mais viável e assim, essa ideia, porque é uma ideia antiga de falar assim, eu vou comprar o caminhão e mesmo se eu não ganhar nada, se vocês falarem com motorista de caminhão, vocês mais antigos, vocês vão ouvir essa frase. Mesmo se eu não ganhar nada, se empatar 0-0, tá tudo bem porque eu tô pagando meu caminhão. Então, no final, eu vou ter um bem. Mas eu não sou agência de veículo. Eu não quero ter um bem. Eu não tenho que ter um bem. Eu tenho que ter um serviço e eu tenho que prestar o serviço e receber por aquele serviço tão lucro. É que antes, eu não sei, mas antes, você que já tá há um bom tempo, antes, me parece, né, que era uma certa vantagem você ter o seu caminhão e transportar. Sim. Né? Porque você não precisava ficar... Na época nem era muita locação, né? Não existia. Era mais a terceirização. Então você ficava pegando os autônomos, enfim. Só que hoje talvez essa realidade tenha mudado um pouco e agora também tem essa possibilidade da locação. Porque eu acho que essa possibilidade de locação você torna mais factível o fato de você ter sempre uma frota nova. Sim. Né? Que você vai fazer um contrato ali de 5 anos e você vai pagar um valor de aluguel ali e depois dos 5 anos ou você pode ou continuar com aquele contrato, se for o caso, mas você também pode encerrar e pegar um zero. E você pode coligar, né? Sei lá, eu vou fazer 5 anos, eu preciso de 5 caminhões por 5 anos, porque eu tenho um contrato de 5 anos com essa empresa. Mas se no meio do caminho aumentar, você tem rapidamente como fazer a locação. Hoje, quantos por cento da sua frota é locada? Bem pouco ainda, acho que eu tenho uns
Não chega a 10 caminhões locados ainda, porque a gente começou a fazer isso ano passado. Mas a tendência é essa? A tendência pra gente hoje, eu não tenho budget, eu não tenho vontade e não tenho intenção de comprar caminhão, porque tá impossível o valor mesmo. Com juros a mais do 14%. E você não consegue. Pensa bem, olha, eu sempre falo isso, eu pego o valor de um conjunto aí de 1 milhão, 1 milhão e 800. É muito caro. É muito caro. Pra você recuperar. Você pensa quanto e você de não frete? compra um conjunto de 1 milhão e 800, você compra em média uma meia dúzia, no mínimo aí, né? Então. Põe isso aí, vezes 6. Vezes 6. E aí você pega quando que você vai conseguir. E assim, eu tô falando desse valor, que é o valor que a fábrica te vende, mas não é o que você paga. Você tá pagando 6 milhões. Mas a Selic, põe isso. Você vai pagar no final dos 60 meses, você vai pagar 6 milhões. Sim. Valeu a pena, você conseguiu recuperar isso, você conseguiu ganhar, entende? E quando você for vender esse bem que você pagou 6 milhões, ele tá valendo 500 mil. Então é uma coisa que ficou muito, né? É uma coisa que ficou muito difícil. Você percebeu, não sei se você tem esse número já, com a alocação, esse custo ele encaixa bem? Encaixa bem melhor do que o custo de uma prestação de financiamento. E você disse também, né, que Euro 6 tem requer mais manutenção. Sim. Então, agora a manutenção dos locados fica por conta... A gente geralmente faz um contrato de manutenção junto. Então fica com a montadora. Por quilômetro. Você aluga com a montadora? Eu alugo com a Volkswagen, né, mas é uma agência, a agência da Volkswagen. A agência de locação, que é é a de Bracan, que eu alugo. A de Bracan, que é uma concessionária. É uma concessionária. Sim, mas eles têm Isso, é uma concessionária. Eu alugo com eles, né? Locação. E eles são... a gente faz negócio com essa concessionária desde sempre. Então, a gente tem um relacionamento muito antigo. Aliás, sua frota é alemã, né? Tem Mercedes, eu tenho Volvo, Mercedes tem e tenho... Também. Tem sueco. E mas tem 4 Volvos, acho. Tem pouco Volvo. E Volks, que acho que é a maioria. E aí, com essa locação, você já... Porque eu acho que a locação é igual quando você compra. Até assim, não no mesmo nível, mas você já aluga junto. Tem uns planos, né? Tem os planos e você já aluga com a manutenção. Já vai junto ali. Tem os planos e essa locadora que me atende, eles montam o caminhão do jeito que eu preciso. Então, eu não alugo só o chassi. Entendi. Que nem eu compro. Legal. Já deixar pronto pra sua operação X. Então eu preciso... bastante, sim. Eu preciso desse caminhão com esse baú aqui, ele me entrega desse jeito. Entendi. E eu já começo, eu só vou emplacar e começar a operar. E também fazer o seguro. O seguro é por tua conta, por minha claro, conta. porque tem o seguro da carga, laço, tudo assim. Mas aí tem o seguro do caminhão que eu tenho que fazer, porque é um bem alugado, não é meu, né? Tudo isso, aluguel, mesmo assim, ainda é uma conta mais que fecha muito mais. Mesmo assim, porque o caminhão que eu vou comprar, eu também tenho que fazer tudo isso. Sim. Né? Exatamente. E aí eu queria que você falasse sobre o Euro 6, que você falou que vocês tiveram, seu irmão até reiterou que hoje é um custo de 30% em manutenção dos próprios, né? Tá. Porque o resto tá com os caminhões alugados, não entram nessa conta. Isso. E trocas de óleos, e isso tem a ver com diesel, né? Tem a ver com a qualidade do nosso diesel. Sim. E vocês abastecem, acredito eu, em postos que você já tem convênio. Isso. É um S10. E a gente tem abastecimento interno também. Então abastecimento interno. S10 e tudo mais. Então, os caminhões Euro 6, eles são mais sensíveis à qualidade do nosso diesel, mesmo sendo um diesel de boa qualidade. Boa qualidade. Entre aspas. O S10 do é uma Brasil, boa qualidade, entre aspas, porque na Europa a gente não existe os problemas que existem aqui, porque o diesel deles é completamente diferente do nosso. Tem a ver também com a questão do... Como chama que põe lá junto com o diesel? Eu esqueci agora. Biodiesel. É o biodiesel, exato. Biodiesel, né? Que é o pênalti. Exato. Então, e o problema é que a tendência é que se aumente cada vez mais o percentual de biodiesel no diesel. Só que o motor não está preparado para receber essa comidinha, entendeu? Esse novo plus. Esse novo plus. Ele tá preparado para receber o diesel que fizeram para ele lá na Alemanha. Ele quer comer o diesel da Europa. Quando chega aqui, fica um pouco indigesto. E tudo isso você colocou. E tudo isso que vocês, né,
porque é por meio de entidade também, que vocês chegaram à conta de que hoje um frete, ele precisaria, você teria que ter um reajuste de 13%. De 13%, no mínimo a defasagem que foi feita pelo CETCESP apresentado para a gente, né, e pela NTC, no CONET, que é uma conferência de tarifas que é feita 2 vezes por ano. Então, ali eles passam tudo para o transportador, eles dão todo o suporte ali. Então, eu falo, a pessoa não faz a conta certa, ou porque não quer o que tem medo do resultado. Sim. Porque a NTC fornece para a gente, assim, dados incríveis, se você tiver aquilo ali, e são dados que você pode usar para você fazer uma negociação comercial, porque eu não tenho problema nenhum em abrir a minha tabela de custo para o meu cliente. Não tem problema nenhum. O que tem? Ele vê quanto que eu pago as coisas. Se ele fizer uma pesquisa, ele vai saber. Ele passar no post, ele vai ver o preço do diesel. E ele, exato, não tem nada, não tem uma estratégia mirabolante que eu consigo fazer milagre. Não tem. E a margem de lucro de uma transportadora do meu negócio é de 5% a 8%. Então, furou um pneu, minha amiga. Você trabalhou de graça. Da planilha ali. Porque às vezes parece que é um frete ali. Nossa, você fala, nossa, eu tô ganhando. Não pode trabalhar exato, uma pessoa pega um conhecimento CTE, né? Hoje, no conhecimento, sou muito antiga, gente. Pega um CTE, ou chega na mão do motorista o CTE, e ele vê lá um frete de 10 mil reais. Ele fala, olha, eu tenho que trabalhar 3 meses para conseguir ganhar isso daqui, e o cara tá ganhando numa viagem. Se você for ver quanto que é o custo daquilo, às vezes é 11, entendeu? Gente, imagina, tem uma viagem quanto é abastecer um tanque de diesel hoje? E aí você fazer uma viagem de ida e volta, partiu, sei lá, São Paulo, o lugar mais para Belém, por exemplo. Para Belém, exato. Então, você vai abastecendo até chegar lá, cada parada é 3 mil reais, 4 Não mil. foi seu filho que você falou que se assustou quando viu o tanque cheio e quanto custou? Que ele faz a parte de controle de abastecimento. Isso. Ele é acostumado a colocar no carro, e foi 100 reais, 200 reais. Ele falou, mãe, estão roubando. Estão roubando vocês. Aqui, eu falei. E agora isso. Eu falei assim, porque imagina, mãe, 3 mil e quase 4 mil reais. Porque tem cavalo com 2 tanques. Claro. E aí eu falei assim, filho, não. Eu falei, então, para você ver. Ver. É uma promoção. Inclusive. A gente compra direto do fornecedor. Mas como, mãe? Eu falei, filho, um cavalo pesado, um caminhão pesado, às vezes ele faz 2 quilômetros com 1 litro de diesel, 6 reais o diesel. É muito surreal. Eu falo, você vai andando, vai dar 3 reais. E fazer, 3 reais a cada quilômetro. E se for um bitrem, então vai fazer mais. Sim. O Robotrem é 1,4 km. E você vai, quer dizer, tudo é custo, porque você ligou o caminhão, você já tá gastando. E quais são os principais problemas dessa questão do diesel no Euro 6? É o entupimento dos bicos, né? E isso daí pode fundir o motor. Tem que trocar com mais frequência agora os filtros, trocar os filtros com mais frequência, você tem que fazer a manutenção preventiva foi encurtada. Os períodos. Eu lembro que você falou que antes, vamos supor, se você trocava, fazia a troca de filtros a cada... Vou chutar, não lembro. Eu também mas 3 vezes ao ano, agora você meio que quase dobrou essa média. Agora são 5. Sim. Fora que o caminhão fica mais. E fora que não é uma garantia, tá? Também. Fica mais indisponível. E assim, dependendo às vezes você fez a troca certinho do filtro, mas entope muito rápido de novo. E ele cria uma borra, assim, dentro do motor lá. Eu vi, meu irmão me mostrou lá, porque eu não entendo de mecânica, não, né? Essa parte é só administrativa, a operação é ele. Mas assim, é um negócio, parece uma borra mesmo, uma massa que cria dentro ali, e isso daí acaba com o motor. Sim. E é muito caro. Aquilo que você falou, né? A gente tá falando de caminhão que custa, o ticket médio aí é mais de 1 milhão. Sim. Agora você pega, por exemplo, eu tenho um furgão, desses furgão de carga. De última milha. Isso. Perdemos um motor dele que fundiu. Um motor é 90 mil reais. Gente. Imagina de o motor é 90 mil reais. De 13 litros. Meu pai.
Você mostrou pro seu filho esse número? Ele se assusta, mas é bom ver. Porque, Claro que é. Porque eu falo assim, o pessoal acha que o é transportador fácil, nada no dinheiro. Sim. Não é verdade isso. O transporte está realmente precisando ter uma mudança mesmo, porque dá um boot. tá num Sim. ciclo, é um ciclo que tá difícil sair disso, Porque a gente né? fala, o frete vai aumentar o valor do Isso. produto final. Porque não quem tem paga como. depois a conta é o consumidor Sempre final. vai Então ser. a gente tá pagando hoje no azeite, no café. Não, Mas Não, não vamos é, fazer vamos- como tem falado aí, que a culpa do ovo tá cara da galinha. hein? Peraí. Não, vamos pôr a culpa na galinha. Não vamos colocar a culpa na galinha. Porque ela não tem Mas nada a ver. assim, Deixa ela ali. É o transporte. o cara. transporte, ele é um... Eu não vou falar o mal necessário, vai. Não, ele é Mas necessário. Ele é um bem É um necessário. bem necessário, que deveria estar gente, sendo imagine um a bem vida sem necessário. caminhão. A gente gosta de caminhão, imagine Então, a gente. vida sem caminhão. Não dá. Você ir Não numa dá. estrada e não ver um caminhão. Ai, dá. que tédio. Só ver aqueles trem passando. É. Sem E graça. carro. Não É, dá, não, não dá, não. Ia ser uma realidade triste. Triste. Não, ia ser a muito gente aqui triste. é tudo a caminhoneira. Mas, a gente gente, o valor é isso mesmo. Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa de uma revisão aí em tudo, na verdade, né? Sim. Porque é um problema muito mais fundo do que a gente está falando aqui, eu acho que da pontinha do iceberg. Exato. Sim, sim. Daquela pontinha mesmo, não é nem Exatamente. do que só vê, é só da pontinha, porque... Porque a gente vem nesse problema de falta de mão de obra do motorista. Uhum. Que é agora uma discussão. Isso. Antes não, né? Tava meio veladinho ali. Agora, como as empresas estão percebendo isso, porque tá difícil. Uhum. Mas, como que vocês vão fazer? E o né? embarcador E precisa o daí entrar exato. nessa luta com o Precisa. transportador. Aliás, Pois eu acho que essa era a minha pergunta. É. Quando É a você ponta. chega a falar, né? Quando você chega, olha, seu Embarcador. embarcador, É. a gente precisa negociar esse frete. Ou de que forma o embarcador participa de todas essas... Porque ele é o que mais precisa. Exatamente. Né? Ele ganha com... Ele, né? Sim. Precisa estar Mas lá na enquanto gôndola. o caminhão negócio. tá chegando lá e carregando, não tem problema. Vai ter problema a hora vocês que... lutem. Não, assim, o embarcador geralmente ele é um parceiro do transportador. E entende, porque também é muito fácil vir aqui e falar, eu não consigo repor o frete porque o embarcador não quer pagar. Não é isso. O embarcador também tem os custos dele, Sim. ele também tem As dores. As lá. dores dele. É que Então, isso vai virando, né? vai virando uma aquela bola de de neve. telefone sem É, fio. isso. Que vai- A bola de Então, neve, ela cresce é. e chega uma hora que, meu... Então, ela vai assim, na atropelando maioria das todo mundo. vezes, você vai fazer uma negociação de frete, a gente não consegue repassar, mas não é porque o cara é ruim, que ele não quer fazer Sim, isso, sim. né? É como a gente também. Como eu falei, eu gostaria de pagar um salário absurdo para o meu motorista, mas eu não tenho de onde tirar esse valor Sim. absurdo para pagar para ele. Então, querer não é poder, né? A exatamente. gente sabe. Então, assim, eu acho que o envolvimento do embarcador tinha que ser maior no sentido dele estar mais ligado, que essa falta de motorista vai acontecer de uma hora para outra. E vai impactar não só o seu Vai negócio, como o impactar dele. tudo, Uhum. tudo, porque a gente não vai conseguir mais escoar as cargas. Então, enquanto o caminhão tá chegando lá, tá tudo bem. Sim. Só que a hora que isso daí parar, não vai ser assim, vai começar a parar. Vai Vai parar parar, de vez. porque a gente tá com a mão de obra já com idade. As pessoas estão se aposentando. A média, eu estava vendo, a média de um motorista hoje é 50... 50 mais. 50 mais. 50 plus. Isso. E aí, eles não têm muito tempo aí. E não A gente- tem renovação, E não tem a renovação. Não. E aí, Você acha, você você participa, acha que né, eu tenho de- motorista de 20 e poucos anos? Não. Assim? Acredito que não. Deve ter, olha, no O universo. mais novo mais tem novo, quanto, mais ou menos? Deve ter uns 27, 20, E 30. deve ser um. Ah, então, é minoria. É minoria. A maioria é tudo Mais velho. mais velho. 50 a mais. E aí, quando eles aposentarem, como você vai repor? Aí tem as entidades. Tem o movimento Voz Dela, da Mercedes-Benz, Vez e que Voz. tem Tem a o Vez e Voz, que é Eu do... sou vice-coordenadora. Você É. é tá? vice-coordenadora. Então, tem a participação das mulheres. Tem. E como que... E você falou que tem um desafio, no teu negócio é mais desafiador ainda, porque tem que ter todo o treinamento e todas as certificações para poder transportar. Mas mesmo Isso. numa Ou carga perigoso. geral, existe uma obrigação E de esse- acho que é 2 ou 3 anos. Tem não cliente que pede 2, 3 É anos muita de coisa. experiência. Exato, É. e para carreteiro, né? Porque você não sai, você não tira uma Não tem uma como. carteira de habilitação e sai viajando com um bitrem, um Isso, rodotrem. então, isso é Não. uma coisa que deveria ser revisto também, né?
Eu falo sempre isso, que como a gente pode treinar e fazer com que eles... Então, se a gente fizer uma ação conjunta com o embarcador, que fala assim, ó, hoje a minha exigência é essa, mas para colocar a mulher aqui, vamos baixar um pouquinho a régua aqui da experiência? Vamos tentar colocar ela numa operação X aqui e vamos treinar essa pessoa? Porque a gente precisa, é necessidade. Sim. E assim, mulher e homem, a gente precisa de motorista, a gente precisa de gente para dirigir. Então, isso daí precisa ser uma ação conjunta. E da sociedade também, do governo, porque né, o transporte como falei antes, é uma atividade social. Imagina você, eu tenho uma operação que eu transporto gás medicinal. Eu tenho operação de cloro. São coisas que impactam a vida da sociedade diretamente. Exatamente. Diretamente. A gente sentiu a falta do gás medicinal na época da pandemia, lembra? Aquilo ali valia ouro. Exato. Então, e são coisas que, assim, a gente só vê quando falta. Exatamente. Né? Então, em 2018, que teve a paralisação lá, que a gente viu de verdade, apesar de a gente estar no meio e saber o peso que tem, a gente sentiu ali o que foi parar uma parte pequena da frota do país. Ali era a hora, na minha opinião. Eu acho. Porque... É que teve envolvimento político e aí estragou tudo. Mas tudo. Aquela hora era a hora, porque aquela hora estava toda a sociedade entendendo pela primeira vez, talvez, né, o que é o setor de transporte, o que é o caminhoneiro. E o impacto. O caminhoneiro faz parte do transporte, mas transporte. É tudo. O que é o setor de transporte, o quão ele é importante. Então, naquele momento, tava fervendo. Tava muito propício para mudanças ainda. Eu senti muito o envolvimento político. Eu acho que quem tava ali, né, eu também acho e tal, tinha que falar, olha, sai fora, político. Porque agora tá na hora da gente... Porque agora é classe, não é política. É isso mesmo. Entendeu? Foi uma visão que eu tive ali e depois eu não defendo, né? Engolou, né? Não é questão... Não, assim, a gente não defende... Não é partido, não é nada. Era questão ali... Paralisação, essas coisas. Mas foi um negócio que abriu ali para a sociedade. Não, e só deu certo, essa paralisação especificamente, não foi feita por motoristas, né? A gente sabe que sim. Não vamos entrar em detalhes, mas assim... Por trás daquilo tinha empresas, né? Porque você não tinha tido aquela dimensão. O motorista, ele não sabe. Por si só, ele não para. Ele não para. Sim, mas ele sabe que ele ele faz ideia do poder que ele tem. Ele poderia. Mas não poderia ser um impacto. Ele ia ser mais impactado. É que ele não ia conseguir se organizar, ele ia ter represália, ele não ia... Ali só existiu aquilo de dias e teve de uma impacto. organização por trás ali, com certeza. Então, assim, né? Ali era o momento que estava empresa, né? Para começar a se pensar o quanto isso é... Mas olha quanto tempo já passou e a gente não fez nada. Nada mudou. Inclusive, piorou. Deu uma piorada. Piorou, porque passou a pandemia, o caminhão que custava 500 mil passou a custar 1 milhão. Exatamente. Sim, e o diesel, ou mais. O diesel ainda... O diesel naquela época já estava meio... Já estava alto. É que estava alto, eu não lembro, mas era caro. Tava oscilando. Ele não conseguia ter uma previsibilidade Mas, gente, nenhuma. R$6 é muito. É muito dinheiro pro caminhão. Gente, é muito. É muito. Então, assim, eu não sei o que tinha que ser feito. Eu também não. Né? Com certeza. A gente adora, inclusive, porque a gente adora. A gente adora querer encontrar uma solução que se eu estivesse lá faria melhor, né? Isso daí é sempre tipo que a gente. Isso. Você participa, né? Você é ativa nas entidades. E isso é dito com seus colegas transportadores e tal. Sim. O que se imagina, o que teria que acontecer? O que vocês acham que poderia, assim, o start? Eu acho que, assim, as entidades do setor, elas têm bastante... eles são ouvidos lá em Brasília. Tem gente que escuta, mas eu acho que poderia ter mais gente que trabalhasse em favor do setor, né? Talvez comece por aí. Porque eu vejo que a gente trabalha muito. Assim, é muita coisa que tem por trás das entidades que acontecem, e a gente vê nas reuniões aí de diretoria. Essa semana eu participei da BTLP, da NTC, são coisas que a gente entra ali junto ao governo para tentar mudar até lei, a gente pede, porque a gente sabe as dores do setor, né? Claro, e às vezes quem está fazendo uma resolução ou uma lei não sabe. Ideia.
As entidades trabalham duro em cima. É que é uma coisa que é meio invisível aos olhos, Sim. até dos transportadores que não participam ativamente. Demora, né, também. Demora para essas acontecer. brigas ali, né? A gente tem uma ação, por exemplo, de licença aí, que foi em 2001, ela foi colocada e está sendo, até hoje, tá acontecendo. Rolando, Então, são coisas muito morosas, mas é um trabalho que é feito e é sério. É um trabalho feito e é sério, não é uma coisa que o pessoal fala, a entidade não faz nada pelo... Não, faz, pra caramba. Só que quando chega ali na ponta, já foi feito e já tá sendo feito, olha, há muito tempo pra chegar ali, sabe? É um papel muito importante. Eu vejo muito, por exemplo, o trabalho da CTA, assim, às vezes... isso que você falou é muito real, porque quem faz as leis não sabe. Um absurdo, assim, se você for pensar, aquele tempo de direção, por exemplo, para o cara descansar. Como? Eu acho justíssimo, tem que acontecer mesmo, tem que ter essa regra, tem que ter. Mas como é que você faz uma coisa dessa e você não faz em conjunto com isso os pontos de parada? Então, aonde ele para? E como ele se programa, né? Esse foi um tema de discussão da nossa reunião dessa porque semana. você não pode porque eles parar. querem até tirar a multa agora, porque muitos estão levando multa. Só que ele fala, não consigo. Mas onde eu vou parar? Sabe o que Né? acontece? Onde você vai parar um caminhão? Existe uma lei. Então, a gente agora, como entidade, a gente vai trabalhar em cima de meios de transformar essa lei numa coisa mais... Não transformar a lei, mas assim, de deixar uma situação mais dentro da realidade do transportador. Que daí faz sentido. Que você falou e tudo mais. Só que, de novo, nós vamos cair no que a gente já falou aqui sobre insegurança jurídica. Aí o que acontece? Você toma uma multa, existe uma lei. Existe uma lei. Então, mesmo que a gente conseguiu uma brechinha ali, qualquer coisa, vai chegar o Ministério Público e vai falar, não. Escuta, você não Você cumpriu. vai pagar. E a multa é pagar, altíssima. A multa é alta. E assim, é o que você falou, não, a questão não é descansar ou não descansar, não é isso, porque isso daí é outra coisa que super importante. Exato. Mas o que a gente está falando aqui é uma coisa que o transportador, eu vou falar do meu setor, né? A gente não tem pra onde correr, porque você não sabe, é insegurança jurídica mesmo. Então, a gente precisa que as leis, quando forem feitas, assim, geralmente as entidades estão envolvidas e a gente dá muito pitaco aí quando acontece, mas tem coisa que não, tem coisa que aprovado, acontece, vira lei e já foi. Entende? Tem coisa que quando acontece, não foi pensado ali, porque o transporte é um universo muito diverso. É verdade. Muito diverso. Sim. Então, a minha realidade, por exemplo, É eu diferente, consigo deixar o meu motorista descansar 11 horas. Mas tem um monte de gente que não consegue. E aí? Aí o problema é assim, então eu vou olhar pra mim, a transportadora, porque o meu pode descansar, então beleza? Não, mas o que eu digo é o seguinte, é que existe uma lei. Lei é pra ser cumprida. Exatamente. Se você não cumprir e você ficar arranjando coisinha pra você não cumprir, uma hora você vai pagar. Lá na frente você vai pagar. Sim. E o preço vai ser alto. Como a gente tá... A jornada do motorista aí, o tempo de espera, que ainda tá esse embrólio. Carga e descarga, né? É verdade, ainda tem esse embrólio. E tudo isso são coisas que passivos que a gente vai acumulando, e você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Daí, de repente, chega uma ordem judicial lá na sua empresa, você tem que pagar não sei quantos milhões, porque você entende? É complicadíssimo. É complicado, É gente. difícil. É complicado. É o setor que roda, a gente roda por amor. E você está ensinando os seus filhos, né? Porque você falou que eles já estão na tua empresa, trabalhando, né, na empresa há 3 anos. Quando fizeram 14 anos, já registrei. Como foi com você? Aprendiz. Que legal. Já registrou como aprendiz. Isso é bom. É importante isso, né? Porque passar... é o futuro deles, né? E mesmo que eles se tornem médicos, enfim... Eles saibam do negócio. Sim. Para poder orientar quem estiver lá depois, né? Também falar, olha, vocês vão querer sofrer, é isso. Vai querer sofrer? Vai querer. Essas são as dores. Essa batata, as dores, né? Mas a gente repete padrões, né? Eu tô repetindo o que os meus pais fizeram comigo e os meus sogros fizeram com o meu marido, que também trabalhou desde cedo.
em outra área, mas desde cedo. E a gente está replicando isso na nossa família. Mas eu de qualquer jeito é importante. E eu acho que a gente precisa dar valor. E ele precisa, como ela disse, ele precisa, até por esse motivo, entender o negócio da família. Não importa se ele vai ficar ou não. Passar pelos departamentos, saber como é que funciona. E aí eles vão poder escolher se eles querem seguir ou não. Ou não. O meu mais velho já falou que quer fazer economia e talvez, se ele fizer, isso é uma área que ele pode trabalhar, né? E aplicar numa boa. Sim. E Gislaine, quem é a Gislaine? Quando ela não está no caminhão, no transporte, pensando em diesel, pensando em como vai fechar a conta. Boleto. Ai, meu Deus. Boleto. Isso. Quem é? Eu sou uma pessoa, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu sou a mãe do Pingo, que é o meu cachorrinho. Que raça que é? Ele é maltês. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa que sigo os passos da minha mãe, do meu pai muito, que eu tenho muito forte isso. Tenho muito orgulho da minha família, tenho muito orgulho do meu irmão, que tudo que ele fez quando eu fiquei fora pra ser mãe naquele período, né? Continuo sendo. Ele segurou a empresa sozinho ali. Segurou sozinho, tenho muito orgulho e muita gratidão por ele ter feito, né? Ter entendido o momento, né? Até fico emocionada de falar do meu irmão, porque é meu irmãozinho, eu falo mais novo. Ele é caçula? Ele é mais novo. Entendo. Mas eu tenho muito orgulho mesmo. E muito legal, ele entendeu a situação. Tenho um marido maravilhoso que me dá muito suporte, que me ajuda muito, assim, ele trabalha em multinacional, então ele troca muito comigo. Que legal. Coisas que eu posso aplicar no meu dia a dia. Ele tá sempre ali me apoiando, meus filhos também, apesar de estarem na adolescência, que você sabe bem como é que é, né? Mas são ótimos, são filhos maravilhosos. E sigo eu sigo a da minha sogra, que a minha sogra é a pessoa mais feliz do mundo. Que maravilha! E, assim, imagina uma pessoa que só vê o copo cheio, sempre, em qualquer situação. Que delícia, né? Gente, assim, inspirador. Inspirador. Eu acho. Vou dar um beijo pra dona Sônia aqui, pra minha mãe. A gente também quer mandar, porque a gente quer ser igual você. Depois a gente traz isso aqui pra entender. Vamos fazer, muito legal. Vamos fazer pra ter o copo cheio. É isso, né? A pior situação que você tiver, a dona Sônia vai ter uma palavra de alegria pra te falar. De alegria. Isso é ótimo. Isso é muito. Que pessoa. É muito bom falar de pessoa assim, né? E eu acho que eu aprendi com ela que assim, não adianta reclamar. Não adianta. Tudo isso que a gente falou aqui tem um valor. Sim. Claro, óbvio. Mas o que conta mesmo é quem a gente é isso. O que a gente pensa. Porque se eu for embora amanhã, eu vou embora feliz. Os boletos vão ficar aí, ó, o pessoal que ficar. Alguém cara e paga. Você passa o bastão dali e vai viver a vida. Mas eu vou embora. Certo que feliz. Fez. Eu me considero uma pessoa feliz. Bom. A gente percebe uma energia ótima. Uma energia ótima. Que bom. Foi maravilhoso. Você sabe o que é isso? A gente falou dos problemas do setor, mas é apaixonante, não é? Depois que você... A gente quer trabalhar com paixão, independente com paixão. A gente como comunicadora, a gente também adora. A gente né, não tá no dia a dia aí, mas a gente tá no outro lado do balcão. Exatamente. A gente é todo. A gente não vê. Exato. E assim, ter esse contato, o transporte é um tema legal, é apaixonante, caminhão. Isso é verdade. Necessário, exatamente. E precisa ser respeitado. E mais uma questão, você além de ser diretora, né, da empresa, você também é diretora da ABTLP, que é a Associação de Produtos Perigosos, né, do Brasil, né, a Associação Brasileira, sou diretora institucional, então eu falo em nome da empresa e eu represento da associação. Da associação. Eu falo em nome deles. É uma associação que trabalha muito para o setor de químico, assim, que vocês olham. Não e tem muito ideia. do que se evoluiu, porque até em relação à segurança, tem a ver também com... Com certeza. A BTLP está envolvida em tudo isso, porque a BTLP é uma associação que já vai fazer 30 anos, super respeitada, assim, no governo mesmo, e por outras associações, e por os sindicatos patronais, os sindicatos de classe, enfim, porque é uma associação que faz muito pelo setor do químico, assim, na questão de estar presente, muito presente em
resoluções na formulação de lei, de resolução, sabe? A gente faz um trabalho muito sério lá e muito valoroso. E você também está no Vez e Voz? Estou no Vez e Voz como vice-coordenadora. Então, chama a mulherada! Chama a mulherada! Bora! A mulherada vem pro setor que a gente precisa. Que a gente precisa. Bora dirigir caminhão, né? Dirigir caminhão. Tocar as empresas. Tocar as empresas. Parte de mecânica. Isso, todo o setor tá carente. Todo o setor, né? Venham. E sou também conselheira na NTC. Olha só. Legal. Muitas coisas. Muitas coisas no Muitas transbordo. coisas. Já segundo ano que eu tô, acho como, né? Segundo ano acho que eu tô conselheira na NTC. Que bacana. Muito legal também. E eu fico muito orgulhosa de poder estar envolvida nessas questões que impactam o Brasil inteiro. No final, o que a gente decide ali tem muito impacto em todo mundo, e mesmo em quem não participa, que deve participar ativamente. É muito importante que as empresas estejam dentro das associações de classe, dentro dos sindicatos, para poder atuar e entender mesmo, sabe? Atuar, entender, defender, levar a bandeira, né? Muito obrigada, Gislaine. Você de uma simpatia, achei incrível. E uma energia positiva. Foi muito bom. Olha, você já tá seguindo realmente a cartilha da sua sogra. Tá, que bom. Você tá no caminho. Mais sogras assim, É isso. E você, fique ligado, sempre tem um episódio Como esse muito de ouvir e assistir. Fiquem ligados aqui no YouTube e também no Spotify. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.